Quem pensa enriquece. Parte 2. O segundo passo rumo à riqueza. O poder de acreditar e ter fé em seus planos. Quando a fé é fundida ao pensamento, a mente subconsciente capta instantaneamente. Quando você tem fé em sua capacidade, pode dar instruções à sua mente subconsciente, que as aceitará e agirá a partir delas. Quando sua mente é dominada por emoções positivas, você fica mais motivado a agir. E essa é a magia da autossugestão. É fato que você vai acreditar em tudo que repetir a si mesmo, seja a afirmação verdadeira ou falsa. Se você repetir uma mentira muitas vezes, com o tempo vai aceitar a mentira como verdade. Você é o que é por causa dos pensamentos dominantes que permite que ocupem sua mente. Os pensamentos que você coloca na sua cabeça influenciam diretamente suas emoções e sua motivação diante de seus objetivos. Um desistente nunca vence e um vencedor nunca desiste. Já se inscreve no canal e deixe seu like. E se quiser adquirir o livro, deixei o link na descrição do vídeo. Conhecimento especializado. Uma das coisas mais estranhas no ser humano é valorizar só aquilo que tem um preço. As escolas e bibliotecas públicas não atraem as pessoas porque são gratuitas. E essa é a principal razão por que tanta gente acha necessário fazer cursos adicionais depois que termina os estudos e vai trabalhar. É também uma das grandes razões pelas quais empregadores valorizam mais os empregados que fazem cursos de treinamento especializado. Eles aprenderam que aqueles que têm a ambição para abrir mão de uma parte de seu tempo livre em casa têm também as qualidades que se traduzem em liderança. Existe um ponto fraco nas pessoas para o qual não existe remédio, e é a fraqueza universal da falta de ambição. Pessoas que abrem mão da parte de seu tempo livre para fazer cursos raramente ficam na parte de baixo por muito tempo. Fazendo esses cursos, elas abrem caminho para a subida, removem muitos obstáculos do trajeto e atraem o interesse daqueles que têm o poder de ajudá-las. O método de treinamento à distância é especialmente adequado a quem já começou a trabalhar. É comum as pessoas descobrirem, depois de sair da escola, que ainda precisam de conhecimento especializado adicional, assim como Bill Gates, que adquiriu muito conhecimento especializado. Ele deu pouca atenção ao conhecimento geral, mas dedicou-se a reunir o conhecimento especializado de que precisava para alcançar o seu principal objetivo. Assim como a história de um jovem que havia começado a trabalhar na ferrovia em 1893, como maquinista por 5 centavos a hora. Ele estava sempre fazendo cursos e aprendendo o que podia sobre locomotiva a vapor. E em 1905 havia alcançado posições e se tornado superintendente de locomotivas. Então fez uma coisa que deve ter dado aos amigos a impressão de que havia perdido o juízo. Ele estava na feira do automóvel de Chicago, quando um carro vermelho e branco chamou sua atenção. Ele pegou as economias de toda a sua vida, que eram $700, e convenceu um amigo a ser fiador de um empréstimo de $4.300 para poder comprar o carro. Assim que comprou o carro, o levou para casa, pôs em um galpão e começou a desmontá-lo, peça por peça. Depois remontou, depois desmontou e remontou novamente. Depois de repetir a operação mais algumas vezes, ele havia aprendido o que precisava saber. E foi assim que Walter Chrysler reuniu o conhecimento especializado
de que precisava para sair da ferrovia e entrar na indústria automobilística. A imaginação é a oficina da mente. Há dois tipos de imaginação, que Napoleão Hill define no livro como imaginação sintetizada e imaginação criativa. Uma deriva de experiência e conhecimento que você tem, e a outra é como se fosse uma intuição. A imaginação é onde o impulso e o desejo ganha forma e ação com a ajuda da capacidade imaginativa da mente. Já foi dito que podemos criar qualquer coisa que podemos imaginar. Um excelente exemplo de imaginação sintetizada é a invenção da lâmpada elétrica de Thomas Edison. Ele começou com um fato reconhecido que as outras pessoas haviam descoberto. Um fio pode ser aquecido por eletricidade até produzir luz. O problema era que o calor intenso queimava rapidamente o fio, e a luz nunca durava mais que alguns minutos. Edison falhou mais de 10.000 vezes. Enquanto tentava controlar o calor, ele encontrou um método mediante a aplicação de outro fato comum que simplesmente havia escapado à observação de todas as demais pessoas. Thomas Edison percebeu que o carvão é produzido pela queima da madeira coberta com terra, para o fogo arder lentamente e sem chama. A terra permite a entrada de ar suficiente apenas para haver fogo brando, de modo que a madeira não seja incinerada. Quando Edison percebeu esse fato, sua imaginação associou imediatamente a ideia do aquecimento do fio. Ele colocou o fio dentro de uma garrafa, tirou dela a maior parte de ar e produziu a primeira lâmpada incandescente. Ela ficou acesa por 8 horas e meia. Tudo que Edison usou para fazer a lâmpada elétrica era amplamente conhecido, mas o jeito como ele sintetizou o conhecimento mudou o mundo e fez dele um homem muito rico. Napoleão Hill diz que a imaginação é como um músculo que pode ser fortalecido com o uso. Não há preço padrão para as ideias. O criador da ideia define seu preço e, se for esperto, o alcançará. A história de praticamente todas as grandes fortunas começa em um dia em que um criador de ideias e um vendedor de ideias se juntam e trabalham em harmonia. Andrew Carnegie cercou-se de homens que podiam fazer o que ele não sabia fazer, homens que criavam ideias e homens que colocavam as ideias em prática. E foi isso que fez dele um dos homens mais ricos de sua época. Milhões de pessoas vivem esperando brechas favoráveis. Talvez uma brecha favorável possa proporcionar uma oportunidade, mas o plano mais seguro é não depender da sorte. Foi uma brecha favorável que proporcionou a maior oportunidade de minha vida. Mas mais de 20 anos de esforço decidido foram dedicados a essa oportunidade antes que ela tornasse um bem. A brecha foi minha boa sorte de conhecer e conquistar a cooperação de Andrew Carnegie. Naquela ocasião, Carnegie plantou em minha mente a ideia de organizar os princípios de realização em uma filosofia de sucesso. Milhões de pessoas se beneficiaram com as descobertas feitas nos anos de pesquisa e fortunas foram acumuladas por meio da aplicação dessa filosofia. O começo foi simples. Era uma ideia que qualquer um poderia ter desenvolvido. A brecha favorável surgiu por intermédio de Carnegie. Mas o que dizer de determinação, da definição de objetivo, do desejo de atingir o objetivo e do esforço persistente em todos esses anos de pesquisa? Não foi um desejo comum que sobreviveu ao desapontamento, ao desânimo e à derrota temporária, à crítica e à constante lembrança de que eu estava desperdiçando meu tempo. Era um desejo ardente, uma obsessão. Quando a ideia foi plantada em minha mente por Andrew Carnegie, ela foi nutrida e persuadida e incentivada a permanecer viva.
Gradualmente, a ideia tornou-se um gigante com força própria, e me nutriu, persuadiu e conduziu-me. As ideias são assim. Primeiro você dá vida, ação e orientação às ideias. Depois, elas adquirem uma força própria e superam toda oposição. Ideias são forças intangíveis, mas têm mais poder que os cérebros de onde nascem. Elas têm o poder de continuar vivas depois de o cérebro que as criou já ter voltado ao pó. A pessoa mais inteligente na vida não consegue ter sucesso ao acumular dinheiro, ou em qualquer outro empreendimento sem planos práticos e viáveis. Não se esqueça disso e lembre-se, quando seus planos falharem, que a derrota temporária não é um fracasso permanente. Isso significa apenas que seus planos não eram sólidos. Crie outros planos, comece tudo de novo. A derrota temporária deve significar apenas uma coisa: a certeza de que tem algo errado em seu plano. Milhões de pessoas passam a vida toda na miséria e na pobreza, porque não têm um plano sólido para acumular uma fortuna. Sua conquista pode ser tão boa quanto os planos que você faz. Você não estará vencido enquanto não desistir dentro de sua mente. Espero que você tenha gostado deste vídeo. Se gostou, não esquece de deixar o seu like para ajudar o nosso canal, que está apenas começando, e se inscreva para receber mais conteúdos como este. Se quiser adquirir o livro, deixei o link na descrição do vídeo. Obrigado por assistir o vídeo.